Os Estados Unidos da América, além de ser a nação mais rica e poderosa da atualidade, também foi a primeira a colocar em prática os ideais liberais. Mas você realmente sabe como essa história começou? Então segue comigo, que eu te conto que história é essa. Antes de começar a te contar essa história, confere aí se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve e ativa o sininho, pois isso irá fortalecer muito o nosso trabalho. Aproveite e já deixa aquela curtida e bora pro vídeo. Acredito que todos já tenham ouvido falar da história de Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas, certo? É claro! Mas você sabia que na verdade ele queria encontrar a Índia? À procura de riquezas e especiarias para a coroa espanhola? Pois bem, era nisso que acreditava ao desembarcar na ilha de Guanahari, atual Bahamas. O que ele pensou ser a Índia, na verdade era o continente americano, nome dado em homenagem ao Américo Vespúcio, o primeiro a adentrar no continente de onde veio o batismo do nome América. O nome mais correto a ser utilizado para esse período é a Conquista da América, uma vez que já havia nativos morando aqui, chamados genericamente pelos conquistadores de índios. Estudaremos a fundo como todo esse processo ocorreu. Mas é importante destacar que o início de tudo se deu em 1492, quando os espanhóis e portugueses eram os donos dos mares, principalmente do Oceano Atlântico, assinando um acordo para que cada um não invadisse o território do outro. O famoso Tratado de Tordesilhas, que divide o oceano entre os dois, deixando todos os outros países de lado, o que, como você pode imaginar, não os agradou nem um pouquinho, como a Inglaterra e a França, por exemplo. No caso das nações britânicas, tiveram que, em contramedida, intensificar a prática de saquear outras embarcações, como os galeões espanhóis e os navios portugueses. Sim, é isso mesmo. Os ingleses eram os tão temidos piratas, que entre o período medieval e moderno ficaram conhecidos, sendo interpretados em diversos filmes. Mas aí você pergunta, o que isso tem a ver com o nascimento dos Estados Unidos? Pois muito bem, tem tudo a ver. Pois é, dentro desse contexto, no século XVI, que a Rainha Elizabeth I concedeu permissão a Sir Walter Raleigh para que iniciasse a colonização à América do Norte. No ano de 1584, o Sir Walter estabeleceu expedições ao Novo Mundo, dando o nome do local de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth, conhecida como Rainha Virgem, mesmo nome dado à primeira criança inglesa nascida na América do Norte. Walter tinha o poder total na nova terra, tendo, é óbvio, de pagar os tributos da coroa inglesa como ouro e prata. Tudo ia muito bem na expedição, mas a sua aventura começa a fracassar com o passar do tempo, por causa da fome, doenças e ataques dos indígenas. A coroa inglesa ainda chegou a mandar uma expedição de reforço aos colonos em 1590. Mas, para grande surpresa, não havia mais ninguém. Todos haviam sumido, sendo deixada apenas uma frase em uma árvore, Croatoan, que até hoje não se sabe a tradução, embora acredita-se que foram os indígenas do local que a escreveram. Além desses contratempos, a coroa inglesa tinha outros problemas gravíssimos. A guerra contra a Espanha e a sua invencível armada naval, temida na época, que com toda certeza seria suficiente para vencer a Inglaterra. Porém, uma forte tempestade no mar fez com que os navios espanhóis fossem tragados, o que foi considerado um milagre para a Inglaterra, que saiu vencedora. Ainda assim, os ingleses temiam o período de uma nova tentativa de invasão espanhola, o que fez com que ficassem até o final do século XVI, sem tentativas de colonizar a América do Norte. Dessa vez, a colonização não mais estava na mão dos nobres, mas sim de companhias que foram organizadas por comerciantes e apresentavam todas as características de empresas mercantilistas. A colônia foi dividida entre as terras de Plymouth e as terras da colônia de Londres, as terras responsáveis pelo terreno da atual Nova York.
E, enquanto isso, acredite se quiser, mas a ilha de Manhattan, onde fica hoje a atual Nova York, havia sido colonizada anteriormente pelos holandeses e decidiram vender a ilha colonial por, acredite, $24, indo colonizar uma região mais próspera, ao ver deles, hoje o atual Suriname. Eu sei, tal negócio nos dias de hoje seria uma loucura sem tamanho. Mas vale lembrar que, na época, o que valia era o que a terra poderia oferecer na questão agrícola, responsável por grande parte da economia nas nações da época. O trato com os nativos daquela região, chamado genericamente de Chichimeca, era puramente por negócios, que foram acontecendo gradualmente, mas sem que houvesse integração entre eles. Ao contrário, tinha um repúdio dos índios. As duas companhias não duraram muito tempo. Em 1624, a Companhia de Londres teve a sua licença cassada. E o mesmo aconteceu à Companhia de Plymouth. Por conta de muitas dívidas e inúmeras dificuldades, uma vez que não tinham ajuda da coroa, chegaram até o ponto de passar fome e matar seus cachorros e gatos para se alimentar. Fora as traições, ataques dos índios e tantas outras coisas que ocasionaram esse desastre. Mesmo com tantas dificuldades, essa colonização foi um grande impulso para a formação das 13 colônias que, com o passar do tempo, se tornaram os Estados Unidos da América. É enganoso pensar que os colonos que se fixaram na América do Norte foram um grupo seleto, contendo os melhores que havia na Inglaterra. Na verdade, as companhias traziam os órfãos e muitas mulheres para serem leiloadas para trabalhar ou vendidas como esposas. Muitos eram levados à força para o Novo Mundo. Isso era uma prática comum no século XVII. Poucas pessoas podiam pagar a passagem para o Novo Mundo. Chegando lá, tinham que trabalhar com dura servidão para quitar sua viagem, o que proporcionou ao longo dos séculos várias rebeliões de servos na América do Norte, reivindicando melhores condições de vida. Tradição essa que se manteve com as lutas sociais de nosso tempo. Os imigrantes que chegaram em maior número a partir de 1620 eram também os peregrinos, homens e mulheres religiosos que estavam sofrendo perseguição religiosa na Inglaterra. Entre eles, seus líderes John Robson, William Brewster e William Bradford. Indivíduos religiosos e com formação escolar desenvolvida. Eles se fixaram no Novo Mundo com a ideia de um pacto social, com leis justas e iguais. Contudo, seu primeiro ano não foi tão fácil, pois, com o inverno rigoroso, quase a metade dos peregrinos morreram. E antes do próximo inverno chegar em 1621, os sobreviventes decidiram fazer uma festa de ação de graças, utilizando sua primeira colheita de milho, já que a plantação de trigo europeu tinha falhado, e convidaram para a festa o chefe Massasoit, da tribo Wampanoag, que ajudou quando eles chegaram ao Novo Mundo, o carne nativa e torta de abóbora. E após esse fato histórico, todo mês de novembro, os norte-americanos comemoram a Festa de Ação de Graças, como forma de se lembrar desse período e ser gratos pela superação que tiveram. Os pais peregrinos são ainda hoje tidos como os fundadores dos Estados Unidos. A população das colônias crescia muito rápido, misturando-se inúmeros tipos de colonos, que continuavam a chegar, pois, como bem sabemos, os Estados Unidos era a terra das oportunidades dessas populações, sendo eles aventureiros, órfãos, membros de seitas religiosas, mulheres sem posses, crianças raptadas, negros e africanos, segregados, comerciantes e nobres. Nesse contexto, criou-se 13 colônias iniciais, que foram cada vez mais crescendo, tendo uma ideia de educação formal, inovadora para a época, com um diferencial que era a leitura da Bíblia. Bem, ainda falaria um pouco mais a respeito disso aqui no canal, mas vale uma explicação rápida. Boa parte dos protestantes que migravam para os Estados Unidos estavam fugindo das monarquias absolutistas europeias, que não queriam abrir mão do poder e adotar os ideais liberais oferecidos por essa população, uma vez que o protestantismo, desde a sua origem, está profundamente ligado a uma ideia liberal e de livre comércio.
Nesse ambiente empreendedor, universidades foram construídas, como a de Harvard, 1636, e William and Mary, de 1693. Contudo, esse empreendedorismo ocorria em ênfase muito maior nas colônias do norte, que mantinham uma economia mais voltada à indústria e ao comércio, e dificilmente poderiam oferecer algum produto de que a Inglaterra e os demais países europeus necessitavam, uma vez que, como disse anteriormente, a economia ainda era predominantemente agrícola. Já as colônias do sul, que por sua vez abrigavam uma economia diferente, seu solo e clima eram mais propícios para uma colonização voltada aos interesses europeus, ou seja, agrícola. Destacou-se desde cedo o tabaco, que tornou-se um produto fundamental no sul. Essa economia precisava de braços para trabalhar, começando então a importação de escravos. A Inglaterra detinha boa parte da economia do mundo. No final do século XVII e todo o século XVIII, foram acompanhados de muitas guerras na Europa e na América. De muitas formas, essas guerras significaram o início do processo de independência das 13 colônias com relação à Inglaterra. Mas isso é uma outra história para um próximo vídeo. A todas as minhas